Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós iniciamos no livro de 1 Samuel. Eu tenho como título Os Pais de Samuel. E a história começa relatando que havia um homem, que ele era da tribo de Efraim, chamado Eucana. Vivia na cidade de Ramá. Também diz que esse homem, Eucana, ele tinha duas mulheres. Ele tinha uma mulher chamada Penina e outra chamada Ana. Nós não vamos entrar nesse costume, nessa tradição, mas era direito de um homem suscitar filhos, herdeiros. E Ana era estéril. Então, Penina era a mãe, era fértil, era a esposa que trazia esses herdeiros para Eucana. E a história continua desenvolvendo, dizendo que uma vez por ano, Eucana pegava toda a família, esposas, filhos, os animais para o sacrifício e iam até Siló. Siló é onde ficava o tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, o sacerdote. Naquela época o sacerdote era o sacerdote Eli e ele tinha 2 filhos que ajudavam no ofício, Hofni e Finéias. E Eucana pegava toda a sua família uma vez por ano e ia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor em louvor, em adoração, como todo bom israelita que cumpria a palavra do Senhor. Então a gente já começa vendo um homem que buscava o Senhor, que temia o Senhor. Nessa situação de 2 esposas, uma tinha filhos e a outra não tinha filhos. E no versículo 5 diz assim: mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Aqui está dizendo que quando Eucana fazia os sacrifícios, ele dividia as carnes, a comida que ficava para a pessoa que sacrificava, ele dividia uma porção para Penina, para os filhos e filhas que ele tinha com ela, mas para Ana ele dava uma porção dobrada. E vem à frente aqui explicando o porquê que ele fazia isso. Eucana, o marido, amava muito Ana. Por isso ele dava para ela uma porção dobrada. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É muito fácil nós acharmos que a dor do outro é leve, é tranquila, é muito fácil. Nós teríamos aqui tantas respostas para dar para Eucana, que questiona a Ana por que ela chorava, por que ela estava triste. Ana não podia ter filhos e convivia numa mesma casa com a casa cheia
cheia de filhos. E filhos de uma rival que não deixava ela se esquecer disso, que estava sempre lançando no rosto dela a infertilidade, a dor dela, sempre colocando o dedo na ferida, pimenta nos olhos dela, sempre fazendo isso. E ela já tinha a dor de não ser mãe. Só quem não é mãe ainda não teve a sua madre aberta, sabe como é. Hoje mesmo eu meditava num texto em Provérbios que diz assim, Provérbios capítulo 30, na parte final do 15 e do verso 16. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos nunca estão satisfeitos. A mulher sem filhos nunca está satisfeita. A terra seca que sempre precisa de chuva nunca está satisfeita. E o fogo de um incêndio sempre quer queimar mais. 4 coisas aqui são citadas. E a mulher estéril é citada no meio dessas 4 coisas insaciáveis. O mundo dos mortos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo de um incêndio que sempre busca mais combustível para queimar. E a mulher sem filhos está citada. Então, como julgar essa questão de Ana? Já tinha essa sede, esse desejo insaciável de ser mãe, que só quem não tem filhos e tem esse desejo aqui conhece. E ela tem uma rival dentro de casa que lança isso no rosto dela o tempo todo. Mas um dia, sabe, Ana toma uma atitude. Quantas coisas nós queremos tanto se tornam em dores, se tornam em feridas na nossa vida, uma sede insaciável por algo que nós não somente queremos, mas necessitamos tanto. E ainda temos a afronta do próprio diabo nos dizendo onde está o seu Deus, ou das pessoas muitas vezes familiares que afrontam dizendo: mas por que você não alcançou isso ainda? E aí, agora aconteceu? E ficam, trazendo isso à lembrança como se precisasse. Mas um dia a situação muda. Veja por que a situação muda. A partir do verso 9, certa vez eles estavam em Siló, como muitas outras, e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita, e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida, a vida dele, e nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Veja bem, aqui então ela fez o que ela nunca tinha feito antes. Precisamos fazer as coisas diferentes para que coisas novas aconteçam. E coisas certas. E a coisa certa para uma mulher amargurada, angustiada, afrontada,
ou uma pessoa numa situação dessa é chorar nos pés do Senhor. É gastar tempo com choro, com lágrimas, com argumentos na presença do Senhor. E me parece aqui que pela primeira vez ela rasgou a alma. Ela permitiu que tudo saísse para o Senhor. E aqui ainda diz que durante muito tempo ela continuou ali em pranto, em choro, em argumentos, em voto, porque ela votou ao Senhor. Ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por toda a vida dele. Ana continuou orando ao Senhor. É continuar, é insistir, é sempre estar diante da gente, diante do Senhor. A nossa petição, insistentemente, Ana orava e chorava. Tem uma pregação que eu trouxe, que Deus me mostrou sobre isso, como Deus dá atenção a um coração quebrantado. A oração que é feita com choro, com soluços, onde nem é joelho no chão mais, é o rosto no chão, para entregar para o Senhor essa petição, essa dor, essa angústia. E Deus atenta para essas orações. Não é uma oração eloquente, não é uma oração cheia de palavras bonitas, cheia de frases prontas. Deus atenta para essas orações. E sei que Deus está falando em muitos corações com essa palavra. Eli, o sacerdote, ele começa a reparar nela, porque ele via os lábios dela mexendo, mas não se ouvia a palavra saindo dos lábios dela. Ele começou a prestar atenção. Creio eu que ele se aproximou para ouvir o que ela falava, mas ele só via expressões. Eu digo que tem orações que é misturada com lágrima, com muita água, e que o estômago da gente até enrijece, até dói, e mistura tudo, as palavras. E é essas orações que Deus atenta os seus ouvidos, porque essas orações é para Ele. Não tem outro no meio, é para Ele essas orações. E Eli então chega perto dela e fala com ela assim: mulher, isso é hora de você estar embriagada? E ela diz para ele: Senhor, eu não estou bêbada, nem bebi, nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada, estou orando, contando a minha aflição ao Senhor. Ela não estava contando a aflição dela para o sacerdote. Ela não estava contando a aflição dela para o obreiro, para o pastor. Não que a gente não deva fazer isso, sim, nós devemos. Mas nós devemos contar a nossa dor e a nossa aflição é para o Senhor. E ela falou: olha, eu estou contando a minha dor e a minha aflição é para o Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, mulher. Que Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, disse ela. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Olha que segredo! Ela orou com instância, ela orou, ela chorou, ela clamou,
ela apresentava para Deus a afronta da rival, ela apresentava para Deus a casa cheia de filhos que não era dela, ela apresentava para Deus um marido que a amava e ela não podia corresponder esse amor dando filhos para ele. Ela apresentava para Deus a dor insaciável de não ter a sua madre aberta, de não ser mãe. Ela apresentava para Deus, ela apresentava e ela chorava e ela soluçava e ela clamava ao ponto de chamar a atenção do sacerdote. Mas não foi para ele que ela procurou, foi o Senhor que ela procurou. Nós podemos ir na igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Mas o nosso culto tem que ser ao Senhor. O nosso cotidiano de uma vida com Deus tem que ser todos os dias. Eu tenho que ter a minha vida com Deus, eu tenho que ter o joelho no chão. Mas valeu a pena para Ana. E essa palavra fica para o nosso coração, quebrantamento na presença do Senhor. E Ana realiza o seu sonho, se torna mãe. E ela fala com o marido dela: eu fiz um voto ao Senhor, ele era um homem de Deus, ele compreendeu. E ela fala: vou desmamar o menino e vou levar para a casa do Senhor. E isso ela faz. E o lindo é que ela não apresenta somente a Deus, ela deixa o menino para servir ao Senhor ali, entregue nas mãos do sacerdote Eli. O que ela conseguiu, ela entrega para o Senhor, foi o voto que ela fez. Muito linda essa palavra. Essa atitude de Ana é muito pregada. E ela sempre vem com resultado, quebrantamento. E ela cumpre o seu voto. E o sacerdote, e Samuel é criado pelo sacerdote, nós veremos no próximo capítulo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.